Mateus 26. Encontraram? Mateus 26, capítulo 36. 26, 36. Mateus 26, 36. O tema da mensagem é 3 eternos dias. Qual o nome da mensagem? 3 eternos dias. Vamos lá então, começando no 36, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, em nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto a seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Espírito Santo, peço ao Senhor nesse pequeno momento toda a profundidade que há nas Escrituras Sagradas. Nós temos toda a base, todo o ensinamento, mas a revelação vem do Senhor. Que essa palavra venha ao nosso encontro, no nosso ser, trazendo para nossas vidas um iluminar, que o céu se abre sobre nós, que a sua presença ela seja contínua nos nossos corações, e que possamos ser inseridos diretamente dentro da sua vontade. Assim eu te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Hoje é Santa Ceia. Todos pegaram os elementos lá na porta? Vocês pegaram os elementos? Ou alguém esqueceu? Hoje nós temos ceia, talvez algumas pessoas esqueceram. Vocês viram que a maneira agora é diferente, é tudo super lacrado, tranquilo, sem nenhum problema, tomando todas as devidas precauções, ou seja, o reino não para, ele se adequa e continua, e assim tem que ser em todas as áreas das nossas vidas. Amigos, nós estamos falando das últimas palavras e dos últimos ensinamentos de Jesus, os seus últimos passos na terra. Nós estamos aqui falando dos últimos acontecimentos do grande Cristo na terra. Ele foi para o Getsêmani, e em um momento da sua vida ele parou, poucos minutos, pouco tempo antes de Judas chegar e dar o grande beijo, o beijo que ficou marcado na humanidade. Ele então subiu no Getsêmani e começou a orar. E aqui a palavra diz que em 2 momentos ele disse: se for possível, passa este cálice. Vários ensinamentos foram dentro dessa palavra. Eu vou trazer algo que Deus colocou no meu coração, que eu achei muito profundo. O porquê que Jesus chegou e disse: se possível, passa esse cálice. Alguns dizem que ele fraquejou, outros dizem que foi um momento humano. Mas pelo que eu conheço pouco da palavra, eu não consigo aceitar que Jesus em algum momento ele fraquejou, ou algum momento o lado humano dele deixou falar mais alto, ao ponto de
oscilar com relação àquilo pelo qual ele foi chamado, que é entregar a sua vida pela humanidade. Não consigo visualizar um Cristo no último momento da execução do seu grande trabalho, da grande arquitetura espiritual, ele faltar um pincel ou alguma cor para completar a sua grande obra. Não acredito em tal coisa, até porque ele representou como homem na terra, sendo o próprio Deus, teria essa oscilação. Eu comecei a aprofundar na palavra e entendi que, talvez você já ouviu isso, que o Cristo, na verdade, ele sabia que durante esses 3 dias, por isso esse é o nome do texto, 3 eternos dias, ele sabia que ele iria passar por algo que ele nunca passou, que não era a morte. A grande preocupação do Cristo não era a morte, a grande preocupação dele não era morrer, não era isso que o abateu, não era a saudade que ele iria deixar, não era apartar-se da sua família, dos seus discípulos, não. Cristo, quando você vai entender a palavra, todos os seus grandes acontecimentos, o Pai e o Espírito Santo estavam com ele. Desde o seu nascimento, o seu gerar no ventre de Maria, a Trindade se fazia presente. Desde quando Maria recebeu o toque divino que estaria grávida, quando se diz respeito a Jesus, a Trindade estava lá. No Éden estava a Trindade. No grande acontecimento da criação, estava a Trindade. Só que Cristo chegou em um momento que ele sabia que era o momento dele, que o Espírito Santo e Deus não estaria com ele. Ele sabia que ele chegou num momento que ele ficaria sozinho. Pela primeira vez na eternidade ele se encontraria sozinho. Que a morte iria o separar 3 dias do Pai e do Espírito Santo. E então Cristo sentiu o vazio de estar longe de Deus. Sentiu o vazio de apartar-se do Pai e apartar-se do Espírito Santo. E então ele questionou isso, porque ele sentiu na alma que não ficaria com os 3, que o Pai não estaria com ele no túmulo, que o Pai não estaria com ele ali na cruz, que o Pai não estaria com ele naqueles 3 dias, era o dia pelo qual ele se separaria do grande Deus. E ele então sentiu o peso de estar em algum ambiente e Deus não estar nele. Vamos aprofundar nisso. Amigos, nós possamos passar por qualquer momento na nossa vida, seja ele o mais complexo, seja ele o mais difícil, seja ele o mais doloroso, mas se tem algo que não pode faltar em nenhum acontecimento nosso, é a presença de Deus. A presença de Deus não pode faltar. Pode faltar o alimento em alguns momentos, pode faltar dinheiro na sua conta, pode faltar alguma coisa na sua vida diária, pode faltar algo na sua empresa, na sua vida profissional, na sua vida familiar, mas Deus, ele não pode faltar em nenhum momento das nossas vidas. Cristo quis dizer que ele não importaria com o martírio, não importaria de ser massacrado, de ser preso, de ser traído. Ele sabia de tudo, tanto que ele disse que daqui a pouco viria alguém. Ele sabia que Judas viria, mas nada disso mexia com ele ao ponto de: eu irei me separar do meu Pai. Sabe o que Cristo quis dizer para nós? Pode faltar qualquer coisa, mas não deixa o Pai faltar nas nossas vidas. Pode faltar qualquer coisa nesse último tempo, mas o Pai não pode faltar nas nossas casas. Pode faltar N coisas hoje na sua vida, na sua família, no seu cotidiano, mas o Pai não pode faltar. O Pai tem que estar presente, que é o próprio Deus.
Pode faltar N coisas, podemos perder o sentido de várias coisas, podemos nos complicar em alguns momentos, mas o nosso acesso ao Pai, ele tem que ser constante e o tempo todo. Porque o que traz tudo, o que traz o renascer, o que traz o transformar, o que traz as evidências, o que traz o enxergar, o clarear, é o próprio Deus. É Ele que traz um novo tempo, é Ele que está acima de tudo, é Ele que é o controlador de todas as coisas. Várias pessoas me perguntam o que eu acho desse último tempo. Deixa eu falar conosco que estamos aqui, você que está me ouvindo. Deus é Deus antes, durante e depois de epidemia. Deus é Deus em todo o tempo. Deus não pode mudar, nós não podemos mudar o cultuar a Deus, porque estamos passando por um período de pandemia. Nós não podemos mudar a nossa espiritualidade, o nosso cultuar, a nossa veneração a Deus, porque alguma coisa negativa está acontecendo conosco, pelo contrário, nós temos que trazer a cada dia a presença de Deus mais próxima de nós, porque todos os grandes homens da Bíblia, eles só superaram os grandes desafios, quando eles trouxeram a presença de Deus sobre eles. Todos os grandes feitos daqueles grandes homens da Bíblia, eles só aconteceram quando a manifestação da Trindade foi sobre eles, sobre os seus celeiros, sobre os seus reinados, sobre as suas vilas, suas cidades, suas casas. Todos os grandes acontecimentos, eles só acontecem quando há não somente a inspiração divina, mas o próprio agir de Deus. Por isso Cristo se abateu, porque Ele sabia que era um tempo só dEle, mas nós não precisamos em nenhum momento apartarmos de Deus. Nada pode nos separar desse amor. A doença, a escassez, a falta, a dificuldade, nada, porque tudo que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo são fases, meu irmão. Tudo é fase. Daqui a pouco tudo isso é só uma história a ser contada. Uns vão aprender positivamente, outros negativamente, tudo é fase, mas a presença divina, ela é contínua. Nós temos que nos mantermos intactos com a nossa espiritualidade, nós temos que nos mantermos continuando, crendo, orando, buscando, congregando, fazendo a obra, levando as pessoas ao reino, cuidando das nossas famílias, das nossas finanças, do nosso dia a dia. Nós temos que continuar a nossa vida, porque nós nunca iremos ter a falta da Trindade em nós, porque foi dado um decreto: a partir da morte de Cristo, vós não estarás mais sozinho em nenhum tempo. Em nenhum tempo a humanidade, aqueles que creem em Cristo estarão sozinhos. Você não está sozinho. Acima de um acontecimento mundial, tem um Deus sobre a sua vida. Acima dos últimos dias, dos acontecimentos, das palavras da mídia, tem um Deus que vela pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Tem um Deus que vela pelo seu progresso. Tem um Deus que vela pelo seu caminhar, pelo seu levantar, pela sua saúde espiritual, pela sua saúde emocional, pela sua saúde física. Esse Deus não é um Deus de conto de fadas, não é um Deus de promessa que sua vida só vai prosperar, mas é um Deus que cuida de cada um de nós, não importa o tempo. E esse Deus tem cuidado de todas as áreas das nossas vidas. O Cristo sentiu sozinho, Ele não fraquejou. Sabe para que tudo isso? Para que nenhum ser humano, em nenhum momento da sua vida, olhasse para dentro de si e dissesse assim: eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem ir. E saibamos nós que durante essa pandemia não foi fechados os portais do céu, que durante esse tempo Deus não tirou férias da terra e nem da humanidade. Durante esse tempo a Trindade não tirou uma quarentena para descansar. Pelo contrário, Deus tem agido mais do que nunca no nosso meio.
Ele tem agido mais do que nunca diariamente. O que Deus quer é que nós permanecemos como Ele nos criou e nos chamou, firmes, retos, com desrespeito, pela qual aquilo que Ele colocou nas nossas mãos permaneça. Continue, segue, saiba que você já tem a base, você tem a palavra, você tem o Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem Deus, você tem a promessa. Tudo isso já foi estipulado e tudo isso não pode voltar atrás. Nós somos privilegiados, porque a tempo e fora de tempo nós temos alguém que cuida das nossas vidas. E se você que está aqui nessa noite, alguma área você está sentindo abatido, triste, angustiado, sem saber o que faz, eu digo para você nessa noite: faça como os grandes homens da Bíblia fizeram. Se coloca na presença de Deus, Ele vai te mostrar a que caminho a ser seguido. Se prostra diante de Deus, que Ele vai se revelar diante de você qual é o passo que você vai dar a partir de agora. A nossa bússola, o nosso ensinamento, a nossa estratégia, o nosso grande caminho é o próprio Cristo, que um dia esteve no Getsemane, esteve ali sozinho, mas Ele ressuscitou e se faz presente. Ele ressuscitou e está conosco, justamente para nos dar uma estrutura. Um dos nomes do Espírito Santo é administrador. Administrador de quê? Administrador de momentos complexos. Se você não está sabendo administrar, traz a presença do Espírito Santo, que Ele vai te não somente iluminar, mas te conduzir com inúmeras estratégias, como superar os desafios, seja eles internos ou externos. A presença de Deus não é para resolver uma situação momentânea. A presença de Deus não é simplesmente para sustentar a sua vida profissional nem financeira. A presença de Deus é para nos fazermos seres humanos espirituais. E quando nós buscamos sermos espirituais, automaticamente nós fazemos aquilo que qualquer ser humano que quer acertar faz. Sabe por quê? Porque é no Pai que está todo o acerto. Se queremos acertar a nossa vida sentimental, tragamos a presença de Deus para dentro dos nossos relacionamentos. Se queremos acertarmos nesses últimos dias a nossa vida profissional, que a presença de Deus possa entrar e fazer parte das nossas empresas, dos nossos CNPJs, das nossas vidas profissionais. Se queremos acertarmos na nossa vida familiar, que a presença de Deus esteja todas as manhãs conosco, nos nossos cafés, com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos. Deus é a fonte do saber. A presença divina é tudo que um ser humano precisa. Muitas pessoas estão perdidas que se diziam cristãs porque estavam fundadas dentro de uma religião. Mas quando a nossa base é o próprio Cristo, nada abala aquilo pelo qual Deus tem nos chamado. E para finalizar, você nunca mais andará sozinho. Você nunca mais dará um passo sozinho. Sabe por quê? Porque um dia um Cristo ficou sozinho em um monte chamado Getsemane, para que você eternamente vai e continuará sentindo, tendo, presenciando esse mover sobrenatural. Então não sinta sozinho, não olhe para trás. Seja a boca de Deus nesses últimos dias. Pessoas vão precisar da sua palavra. Pessoas vão precisar do seu discurso. Pessoas vão precisar que você sente com ela. Porque você foi forjado, justamente preparado, para que quando chegasse um momento igual a esse, eles olhassem para você e perguntassem: o que você tem que você não está desesperado? O que você tem que você não está abatido? O que você tem que eu conheço a sua vida e você não está como eu?
Deus mora em mim, por isso não há desespero na minha vida. Eu creio em milagres, eu creio em mudança de situação, eu creio em uma nova circunstância, eu creio num Deus que faz aonde nada existe, eu creio num Deus que muda o quadro de um dia por outro, eu creio num Deus que não é de palavras, mas é um Deus que age, que move, que transforma. Nós somos a geração de um povo que sobre ele há o milagre. Levanta as suas mãos assim, estenda as mãos aqui. Sobre as suas mãos está o milagre. Sobre as suas palavras está o milagre, o haja, o existe. Sobre a sua vida está o próprio Deus, o próprio Cristo mora em você. Estende as suas mãos aonde você pisar a partir de agora e profetiza vida, profetiza restauração, profetiza transformação, profetiza um novo tempo, porque sobre você está o Espírito de Deus, sobre você está aquele que pousou sobre Cristo ali no Jordão. Sobre a sua vida não somente pousa, mas mora o Espírito de Deus, que é a própria eternidade. Sobre o seu sangue está o próprio Cristo movendo. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, você tem o poder de fazer o sol parar. Você tem o poder de fazer uma nuvem pairar. Sobre você está o poder de abrir o mar. Sobre a sua vida está o poder de dizer: levanta e anda e seja curado e transformado. Porque o Cristo não veio simplesmente para ser um símbolo de uma religião, mas ele veio justamente para que eu e você, aonde pisássemos, iríamos fazer a grande diferença. Você é o próprio Cristo nessa epidemia. Você é a cura da humanidade. Sobre você está a cura, não somente do Covid-19, mas sobre você está a cura que a humanidade nem sabe qual é o problema. O Cristo mora em nós. Cristo mora em nós. O Getsemane se faz presente com o Cristo ressurreto. Amém? Então, nós vamos cantar. Você prepara os seus elementos da ceia. E saiba que nós não temos religião. Nós temos um Cristo vivo. Glória a Deus. Fique de pé, vamos adorar.